Tem algumas operações que a gente pode fazer com frações. Você pode somar, subtrair, multiplicar, dividir. Os dois primeiros casos são os casos mais chatos, por incrível que pareça. Quando se trata de fração, fazer soma e subtração é um pouco mais chato. E agora, divisão e multiplicação é bem mais tranquilo. E eu vou tentar te mostrar como é que funciona também. Vamos falar aqui sobre operações com fração. Primeiro caso, adição e subtração. Primeiro eu vou falar dos casos mais chatos, já para a gente ficar livre disso e depois você conseguir desembolar as questões aí. Aí eu subdividi, ó, pensei aqui no primeiro caso, quando as frações têm o mesmo denominador. Então imagina isso, 2 terços mais 4 terços, mais 1 terço, mais 10 terços. Tenta entender o que significa isso. Quando a gente tem uma fração que é 2 terços, significa que você pegou um todo e dividiu em 3 partes iguais. Dessas 3 partes iguais, você está pegando 2. Aqui, você tem o mesmo inteiro, só que você dividiu de novo em 3 partes iguais. Alguém pode olhar e falar assim, mas estranho, né, Ju? Porque aqui deu 4 terços? Não está esquisito isso não? Porque está maior do que o inteiro? Pois é, o que seria 4 terços? 4 terços é um inteiro mais uma parte. Então, não tem problema nenhum o seu numerador aqui, ó, ser maior do que o denominador. Isso só vai indicar que a gente está lidando com inteiros e com partes, tá? Aqui eu tenho 1 terço, quer dizer que eu peguei o inteiro, dividi em 3 partes iguais e dessas 3 partes eu estou considerando uma. E a gente vai pensando assim, o que eu quero que você entenda é que quando todo mundo tem o mesmo denominador, as partes são iguais. E aí você pode somar ou subtrair sem nenhum problema. E é isso que tem que ficar claro. A partir do momento que isso fica claro, você consegue desenvolver as questões. Mas vamos lá, ó. Se todo mundo aqui tem o mesmo denominador, basta você conservar o seu denominador e somar ou subtrair o que está lá em cima. Como assim? Você vem aqui, ó, simplesmente conserva o denominador e mexe lá em cima. Ó. Você pode, eu vou escrever aqui, mas você pode fazer direto. Ficaria 2 mais 4 menos 1 mais 10. Olha o que vai virar isso. O denominador é o mesmo, ó, 3. Olha o que vira. 2 mais 4 dá 6. 6 menos 1 vai dar 5. 5 mais 10 vai dar 15. Vai ficar 15 sobre 3. Agora observa, 15 sobre 3. 15 sobre 3 é uma fração que a gente consegue resolver. Imagina, 15 dividido por 3, o que vai dar esse resultado? Vai dar 5. Agora, cuidado, vai sempre dar um resultado inteiro? Não, infelizmente nem sempre vai dar um resultado inteiro. Mas não tem problema. O que eu preciso que você entenda é que você somar ou subtrair frações que têm o mesmo denominador não vai ser uma tarefa difícil, porque você mantém o denominador e soma ou subtrai quem está lá em cima. Então aqui não tem muito segredo. Como eu falei, a minha preocupação não é nesse caso. A minha preocupação é quando as frações têm denominadores diferentes. Vamos ver como é que funciona. Vamos ver ali agora um segundo caso. Como eu falei, é o caso que você vai ter um pouquinho mais de dor de cabeça. Que é quando você está somando ou subtraindo frações que têm denominadores diferentes. Então, imagina aquela sequência de soma e subtração que tem ali. O que você vai ter que fazer? Você não pode falar assim, eu vou manter um denominador e vou somar o resto. Não dá para fazer isso. Para resolver aquilo ali, a gente vai ter que reduzir as frações ao mesmo denominador. E a gente já pode começar a se acostumar com isso, porque isso vai ser uma coisa corriqueira para nós. Vai ser muito comum você ter que igualar os denominadores para várias coisas. Para somar ou para subtrair, para comparar frações, isso mesmo. Às vezes, você vai ter que comparar frações e aí você vai precisar desse recurso. A ideia é simples. O que a gente precisa? A gente precisa procurar um número que seja divisível ao mesmo tempo por 5, por 4, por 8 e por 2. Tem pessoas que têm extrema facilidade nisso. A pessoa simplesmente olha ali e já sabe quem é esse número. Se for o seu caso, ótimo. Se não for o seu caso, você vai ter que fazer o que a gente chama de MMC. Você vai ter que calcular o mínimo múltiplo comum. Tem gente que fala assim, Ju, mas eu
Eu lembro que tinha um jeito que a gente multiplicava os denominadores e achava esse MMC. Eu não posso fazer isso, não. Entende? Se você multiplicar todos esses denominadores aqui, de fato, você vai encontrar um múltiplo comum entre 5, 4, 8 e 2. Porém, isso não significa que ele vai ser o mínimo múltiplo comum. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Tem alguns casos especiais que a gente está lidando com números que são primos entre si, e aí você vai poder fazer assim sem nenhum problema, tá? Mas não é o caso aqui. E também, se você quiser, não tem tanto problema. O detalhe é que você não acha o menor número. E a partir do momento que você não acha o menor múltiplo comum, você acaba tendo que simplificar depois. Mas é uma alternativa, tá? Para a hora da prova, para o aperto, para a pressa, isso pode te ajudar. Mas vamos lá. A gente está interessado aqui, então, num número que seja divisível ao mesmo tempo por 2, por 4, por 5 e por 8. Esse número, gente, é o 40. Se você não conseguir pensar direto nele, você vai vir aqui e vai calcular o MMC. Como é que seria isso? Você faz aqui, ó, 5, 4, 8 e 2. Lembra aqui comigo, ó, vamos relembrar como é que funciona isso. Você pensa assim, o primeiro número primo que existe é o 2. Você para e pensa, alguém aqui, ó, entre eles é divisível por 2? Sim. Então você vem cá e divide por 2. Aqui por 2 vai dar 5, 2, 4 e 1. Ainda dá para dividir por 2, então vem cá e divide. Por 2 vai dar 5, 1, 2 e 1. Ainda dá para dividir por 2. Por 2 vai dar 5, 1, 1 e 1. E por 5 vai dar 1, 1, 1 e 1. Depois que você fez a decomposição simultânea, o MMC é dado pelo produto de todo mundo que aparece aqui. Aí uma dica importante para você economizar tempo. Sempre que eu vou fazer a multiplicação, aqui eu vou multiplicar todo mundo. Se eu vejo que no meio da minha multiplicação tem um 2 e um 5, eu faço essa multiplicação primeiro. Eu venho cá e faço 2 vezes 5. O que é 2 vezes 5? 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 2 vai dar 20. 20 vezes 2 vai dar 40. Então, 40 é o menor número diferente de zero, que é múltiplo de 5, de 4, de 8 e de 2 ao mesmo tempo. Depois que você achou ele, você vem aqui e reduz todo mundo ao mesmo denominador. Na prática, você pode fazer isso direto, ó, coloca todo mundo aqui de uma vez. Quem quiser fazer separado, ok também, só que na prova você não tem muito tempo para fazer isso. Então eu faço assim, ó, 40 dividido por 5 vai dar 8. 8 vezes 2 vai dar 16. 40 dividido por 4 vai dar 10. 10 vezes 3 vai dar 30. Depois, 40 dividido por 8. 40 dividido por 8 dá 5. Vezes menos 1 vai dar menos 5. E, finalmente, 40 dividido por 2. 40 dividido por 2 vai dar 20. 20 vezes 5 vai dar 100. Agora é só ajeitar aqui. Na prática, é como se a gente tivesse assim, ó, 16 sobre 40, 30 sobre 40, menos 5 sobre 40 e 100 sobre 40. E aí, cai naquele primeiro caso, que você conserva o denominador e soma ou subtrai quem está lá em cima. Agora é fazer essa conta. Vamos tentar fazer essa conta de um jeito prático. Eu gosto de somar primeiro os positivos e depois pensar nos negativos. Mas aí é questão de gosto, você vai escolher o que for mais cômodo para você. Me ajuda, ó. 100 com 30 vai dar 130. 130 com 16 vai dar 146. 146 menos 5 vai dar 141. Então, a nossa resposta vai ser 141 dividido por 40. Você pode até tentar simplificar aqui, mas não vai dar para você simplificar. Então, deixa desse jeito que está aí mesmo. A nossa resposta vai ser 141 sobre 40. Então, a parte chata é essa. Sempre que você tiver que somar ou subtrair frações que têm denominadores diferentes, você vai ter que reduzi-las ao mesmo denominador. E a gente usa para isso o MMC. Agora, tem situações em que pode ficar um pouco mais fácil fazer isso. E eu vou tentar te mostrar como é que funciona. Dá uma olhada numa situação simplesinha como aquela ali, ó. 2/3 mais 1. Repara, eu estou somando duas frações e uma delas tem denominador 1. Como assim? Aqui embaixo, ó, é 1.
O que você tem que fazer ali? Você tem que olhar e pensar, beleza, eu estou somando duas frações. Quando a gente está somando duas frações, se elas não têm o mesmo denominador, você tem que tirar o MMC. Aqui é bem fácil, porque o menor número, diferente de zero, que é divisível por 1 e 3 ao mesmo tempo, é o próprio 3. Então você não teria muito problema nisso. Só que tem um jeito um pouco mais fácil de você fazer isso. Só que cuidado, esse jeito, ele é seguro de você usar quando você está lidando com duas frações e em uma delas o denominador é 1, que é o caso ali. A ideia é bem simples. Você faz assim, ó. Você viu que aqui é 1? Você faz assim, ó. 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3. Aí você pega esse 3 e soma com 2. O que dá 3 mais 2? 5. Então, o que vai ser esse resultado? Isso aqui vai ser 5 terços. Aí você deve estar pensando assim, não, Ju, não entendi nada, faz lá de novo, porque eu não estou entendendo isso. Repara, quem não se sentir seguro para fazer do jeito que eu fiz ali, não tem problema. Você vai tirar o MMC e vai fazer do jeito normal. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 1? É 3. Você vem cá e faz, ó. 3 dividido por 3 vai dar 1, vezes 2 dá 2. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1 vai dar 3. O que vai dar essa resposta? 5 terços. E está resolvido o seu problema. O que eu quero é te dar opções, principalmente para quem começar a ter um pouco mais de facilidade e quiser adiantar um pouco as suas contas. Por exemplo, você pode ter uma outra situação desse jeito, ó. 2 mais 4 quintos. Imagina isso, 2 mais 4 quintos. São duas frações, uma delas tem denominador 1. Como é que você faz para resolver isso? Você faz assim, ó. Se você quiser, né? 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. 10 mais 4 vai dar 14. Vai ficar 14 dividido por 5 e tá resolvido o seu problema também. Agora, se bater aquela insegurança, você falar assim, nó, sei lá, eu acho que não vou fazer esse não. Aqui embaixo é 1. O mínimo entre 5 e 1 é 5. Tira o mínimo aqui, ó. Aí você faz. 5 dividido por 1 vai dar 5. Vezes 2 dá 10. 5 dividido por 5, 1 vezes 4 vai dar 4. 10 mais 4 dá 14. Vai ficar 14 sobre 5. Eu não comentei aqui, nem no outro caso ali, mas isso aqui, ó, é o que a gente chama de fração irredutível. O que seria uma fração irredutível? É quando não dá mais para você simplificar. Na prática, significa que o numerador e o denominador, eles não têm fatores primos em comum. Ou seja, eles são números primos entre si. Aí você deve olhar e falar assim, não, você está ficando doido agora, né? 14 é primo? Não, 14 não é primo. 14 e 5 são primos entre si. Na prática, o 14 e o 5 não têm fatores primos em comum. Por isso que não dá para simplificar. A mesma coisa acontece aqui. 5 e 3 são primos. Só que além de serem primos, eles são primos entre si. Não dá para a gente simplificar essa fração. E aí a gente deixa do jeito que está. Se você gostou desse jeito de fazer, ótimo. Se não, você pode continuar fazendo, tirando o MMC, que está tudo bem também. Uma das coisas que eu falo, assim, que faz com que as pessoas aprendam matemática é a humildade. É olhar para a situação e falar assim, olha, eu não sou muito bem, não me dou muito bem com isso, eu tenho uma certa dificuldade nisso, então eu vou investir nessa parte. Foi assim comigo. Vocês devem saber que quando eu era mais nova, quando eu estava no colégio, eu tinha muita dificuldade em matemática. E a minha dificuldade estava aqui, estava na base. Quando eu percebi isso, peguei livros lá do ensino fundamental e comecei a entender o que lá no início eu tinha dificuldade, a minha vida fluiu, tanto que eu virei professora de matemática, né? Eu não espero que todo mundo vire professor de matemática, mas eu quero que você entenda que dá para aprender. É possível aprender matemática. Se você tiver o método certo, se você tiver o direcionamento certo e tiver a humildade para encarar aquelas coisas que você realmente não sabe. Agora nós vamos falar sobre multiplicação e divisão de frações. Tenta entender. Aqui não tem problema se os denominadores são iguais, se eles são diferentes. Aqui a gente não tem que preocupar com isso. É justamente por esse motivo
que multiplicar ou dividir frações é mais fácil do que somar ou subtrair. Então, entende? Por exemplo, imagina que eu tenho uma situação assim, ó, 2/3 vezes 9/5. Aqui eu estou multiplicando duas frações. Repara, elas não têm o mesmo denominador, mas isso não interessa para nós. Por que que não? Porque multiplicação de fração, você multiplica em linha reta. Você faz numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Vem aqui, ó, e multiplica assim, ó. Esse vezes esse vezes esse. Só que aí tem um detalhe. Na hora de você multiplicar frações, você pode simplificar, se no meio do caminho aparecer alguma coisa que te possibilite fazer isso. Tem gente que fala assim, Ju, eu não gosto de simplificar, porque eu nunca sei quando é que eu posso simplificar, quando é que eu não posso simplificar. Então, a gente vai começar a aprender isso, por quê? Eu não tenho nem nada contra quem não simplifica. Só que o que acontece, gente, é que inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, você vai ser obrigado a simplificar a sua fração. Por quê? Porque as respostas vêm sempre trazendo uma fração irredutível. Então, não tem como fugir. Uma hora você vai ter que multiplicar. Simplificar, na verdade, né? Então, o que eu te aconselho a fazer? Se puder fazer isso no meio do caminho, faça. Como é que você vai fazer para que você não seja induzido ao erro, para que você não simplifique de forma errada? Como é que você vai fazer isso? A ideia é bem simples. Você tem que entender que só dá para simplificar quando um número estiver dividindo o outro. Como assim? O 2 e o 9 aqui, mesmo que pudessem ser simplificados um pelo outro, eu não poderia simplificar. Por que que não? Porque o 2 está multiplicando o 9. Agora entende, esse 3 está dividindo o 2. Esse 3 está dividindo o 9. A mesma coisa acontece com o 5. Então aqui, se eu quiser, eu posso sim simplificar. E dá para fazer isso, entende? Ó? Repara, aqui tem um 3, aqui tem um 9. Eu vou simplificar. Observe, aqui por 3 vai dar 1, aqui por 3 vai dar 3. 2, 3, 5 e 1. Agora não dá para simplificar mais nada. A nossa única saída aqui é fazer a multiplicação. O que vai virar isso? 2 vezes 3 é 6. 1 vezes 5 dá 5. 6/5. E, às vezes, a pessoa simplifica onde não pode. E eu vou tentar te mostrar exatamente quando você pode e quando você não pode simplificar. Eu só posso simplificar cruzado. Eu tenho um pouco de medo disso por um detalhe. A gente vai estudar proporções. E aí, quando a gente está lidando com proporção, o que é uma proporção? Proporção é uma igualdade de razões. Então, de repente, você tem algo assim, ó. Imagina, 2/3 igual a x sobre 16. Imagina, pensei num exemplo qualquer aqui. E aí você vem aqui, ó, e tem essa proporção. O que muita gente pensa? Ah, se tiver cruzado eu posso simplificar. Aí o pessoal olha aqui para um 2, olha aqui para o 16 e pensa, vou simplificar o 2 com 16. E não pode. Ah, como não? Entende? Aqui eu não estou multiplicando frações. Aqui eu tenho duas frações que são iguais. Qual que é a diferença? Quando você tem isso aqui, é aquela velha história que a gente fala assim, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Na prática, a gente multiplica cruzado. Então, tenta entender. Esse 16 que está dividindo aqui, ele passa para cá multiplicando. Então, você não pode simplificar. Toma bastante cuidado com isso. Uma situação como essa, você não pode simplificar assim. O que eu poderia simplificar se desse? Não dá. Mas eu poderia simplificar esse 2 com esse 3 aqui, por exemplo. Por quê? Porque o 3 está dividindo 2. Poderia, eventualmente, simplificar o número que está aqui com o número que está aqui de baixo, porque um está dividindo o outro. Mas assim eu não posso simplificar, porque na verdade um está multiplicando o outro. Se você colocar isso na sua cabeça, entender que você só pode simplificar quando um estiver dividindo o outro, você consegue alcançar isso aí. E não tem jeito, gente, ainda mais numa prova como o Enem, que você tem tão pouco tempo para resolver as questões.
e que a gente não pode usar a calculadora, a gente tem que desenvolver técnicas de simplificação. Quando a gente está aprendendo isso lá na escola, bem no início, a gente escreve por quem que a gente está dividindo. Com o tempo, a gente para de fazer isso para economizar tempo. Mas, na verdade, o que a gente fez aqui? Aqui, a gente dividiu por 3 e aqui a gente dividiu por 3. Então, ó, 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Você tem sempre que simplificar pelo mesmo valor. Você não pode simplificar aqui por 3 e aqui por 2 de jeito nenhum. É sempre dividir pelo mesmo valor. Agora, vamos ver uma sequência um pouquinho maior. Imagina que você tem uma situação assim, ó. Imagina que a gente tenha aquela sequência ali. Repara, são 4 frações que estão sendo multiplicadas. A gente pode simplificar aquilo ali. Como é que nós vamos fazer isso? Você sempre tem que colocar na sua cabeça. Eu posso simplificar quando um número estiver dividindo o outro. A maneira como você vai fazer isso, tem gente que consegue enxergar de uma forma, tem gente que consegue enxergar de outra forma, mas todo mundo tem que chegar ao mesmo resultado. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Dá uma olhada. Eu vou pensar assim, ó. Tá todo mundo, aqui embaixo, ó, tá todo mundo dividindo quem está em cima. E aí você pode ir aos poucos. Por exemplo, primeira coisa que me salta aos olhos ali, que me faz pensar em simplificar, é esse 5 e esse 2. O que dá 5 vezes 2? 5 vezes 2 é 10. Esse 10 aqui de baixo, eu cancelo com o 10 de cima. Então, cortei o 10 de baixo com o de cima. Ah, Ju, eu fiz diferente. Não tem problema. No final das contas, todo mundo tem que chegar ao mesmo resultado. Agora, observa. Ó. Aqui por 3 dá 1. Aqui por 3 dá 3. Sobrou um 3 aqui, sobrou um 3 aqui. Dá uma olhada. Ó. Aqui por 3 vai dar 1. Aqui por 3 vai dar 1. Agora, não tem mais o que fazer. Eu simplifiquei absolutamente todo mundo que está ali. Agora, é só fazer a conta que sobrou. O que sobrou? Sobrou 4 vezes 6. O que dá 4 vezes 6? Dá 24. E está resolvido o nosso problema. Então, vai tentando entender essa ideia. A gente sempre pode simplificar quando você perceber que um número está dividindo o outro e que eles têm fatores primos em comum. Lembra, tem que dividir pelo mesmo valor. Agora, a grande vantagem da multiplicação é justamente essa. Você pode simplificar. A ideia é multiplicar em linha reta. E você não tem que ficar se preocupando em igualar denominadores, não tem nada disso. Você pode simplesmente ir simplificando. Agora eu quero mostrar a divisão. A divisão é a mesma ideia, tá? Vou tentar te mostrar como é que funciona. Uma outra maneira, gente, para vocês aprenderem essas técnicas de fazer conta, é você manter um certo distanciamento da calculadora. A partir do momento que você coloca na sua cabeça que você não vai mais usar a calculadora, você começa a bolar umas estratégias para que as suas contas fiquem mais fáceis, porque ninguém merece ficar fazendo conta grande. E aí, a gente quando está lidando com calculadora, você fica meio com preguiça, você nem pensa em estratégias de resolver conta. A partir do momento que você aposenta a calculadora, a sua vida fica um pouco mais fácil, porque você começa a buscar alternativas para fazer essas contas de uma maneira mais rápida, tá? Então, um conselho que eu posso te dar, tenta manter distância da calculadora, porque isso vai te ajudar muito na prova do Enem, mas é muito mesmo. Agora, vamos ver como é que funciona a divisão. Por exemplo, imagina que você tenha algo assim, ó. 2/7 dividido por 4 sobre 21. Imagina aquilo ali, ó. Divisão de fração. Ali no caso eu tenho 2/7 dividido por 4/21, ou 4 sobre 21. Divisão de fração, gente, também é muito tranquilo. Alguém pode olhar ali e falar assim, ah, não, mas um denominador é 7, o outro denominador é 21, como é que eu vou fazer isso? Não se preocupe. Toda divisão de fração se transforma numa multiplicação de fração. E lembra, multiplicação de fração você não tem que se preocupar com os denominadores. Aqui também você não vai ter que se preocupar. Então, o que nós vamos fazer? Quando você estiver dividindo frações, você vai manter a ordem da primeira e vai inverter a segunda. Como assim? Você vai vir aqui e vai fazer 2/7 vezes
o inverso de 4 sobre 21. O que é o inverso de 4 sobre 21? É 21 sobre 4. E aqui, tentar simplificar alguma coisa. Lembra? É multiplicação de fração. Multiplicação de fração você multiplica em linha reta. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Quem quiser fazer a conta aqui, a conta nem é tão grande para fazer. Aqui ficaria 42 e aqui embaixo ficaria 28. Ok. Só que vai cair numa fração que dá para simplificar. Então, eu prefiro fazer isso de vez. Como assim? Eu olho para cá e penso, ó, esse 7, por exemplo, ele está dividindo o 21. O 7 e o 21 têm fatores em comum. Dá para eu simplificar o 7 e o 21 por 7. Vem aqui ó, e pensa, 7 dividido por 7 vai dar 1. 21 dividido por 7 vai dar 3. Continuando, ó, esse 4 está dividindo 2, então também vai dar para simplificar. Ó. Aqui por 2 vai dar 1, aqui por 2 vai dar 2. Olha o que sobrou, 1, 3, 1 e 2. Não dá para simplificar mais nada, agora a gente vai ter que fazer a conta. Fazendo a conta vai ficar 3 meios, ou 3 sobre 2. Ah, Ju, e se eu tivesse feito a conta? Se você tivesse feito a conta, ia ficar 42 sobre 28. 42 sobre 28 dá para a gente simplificar. Ó. E aí você pode ir aos poucos, você pode ir de uma forma mais direta, tudo vai depender do que você consegue enxergar aí. Por exemplo, você pode vir aqui e pensar assim, aqui por 2 vai dar 21, aqui por 2 vai dar 14. 21 e 14 dá para simplificar por 7. Aqui por 7 dá 3, aqui por 7 dá 2. O que vai dar esse resultado? 3 meios. E assim por diante, tá, gente? Da maneira que você for conseguindo moldar. O importante é não simplificar quando não pode. Agora, uma dúvida que eu recebo muito, que a pessoa fala assim, tá, Ju, mas tem hora que eu fico meio confuso a respeito de quem é a primeira fração, quem é a segunda fração. Ó, na verdade, não tem muito como você ficar em dúvida em relação a isso. Por exemplo, alguém pode pensar assim, se eu tivesse uma coisa assim, quem que vai ser a primeira, quem que vai ser a segunda? Então, tenta entender. Aqui você pode ter dúvida, né? Porque alguém pode olhar para essa fração aqui e pensar assim, é 2 dividido por 3 quartos. Outra pessoa pode olhar e falar assim, não, é 2 terços dividido por 4. E pode gerar uma certa dúvida. Só que entende, isso aqui nunca vai aparecer para você. Por que que não? Porque essa maneira de representar, ela está errada. Não pode representar assim. Ah, como não, Ju? Tem que deixar muito claro quem está sendo dividido por quem. Então, ou eles vão colocar uma situação desse jeito, para deixar bem claro quem está sendo dividido, ou eles vão fazer algo nesse estilo, ó. Imagina isso aqui, ó. Se eles quiserem falar que é 2 dividido por 3 quartos, eles vão fazer algo desse jeito. 2 dividido por 3 quartos. Repara, eu não sei se está dando para enxergar aí, mas vou até aumentar aqui. A ideia, a regra, é a gente colocar um traço maior. Ali, ó, eu estou te dizendo, olha, é 2 dividido por 3 quartos. Imagina uma situação desse jeito. Aqui fica bem claro quem está sendo dividido por quem. O 2 está sendo dividido por 3 quartos. E aí você vai agir naturalmente. Como é que você faz 2 dividido por 3 quartos? Você mantém a primeira e multiplica pela segunda invertida. O que é o inverso de 3 quartos? É 4 terços. Observa, ali, gente, infelizmente não vai ter como simplificar. Por que que não? Porque aqui, ó, aqui embaixo é 1. Lembra? Multiplicação de fração você multiplica em linha reta. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 e 3 não dá para simplificar. 4 e 3 também não. Então, o que vai dar esse resultado? Vai dar 8 terços. E está resolvido o seu problema. Então, embora não dê para simplificar, isso não é de todo um problema. Mas voltando ali, se a ideia é aquela, ao invés de ser 2 dividido por 3 quartos, podia ser 2 terços dividido por 4. O que eu quero que você entenda é que o traço, ele vai ser maior. E aí você vem aqui, ó, e faz a conta. O que você faz aqui? Você conserva a primeira
e multiplica pelo inverso da segunda. Ó. Quem que é a primeira nesse caso? É 2/3. O que vai ser o inverso de 4? Vai ser 1/4. Repara, nesse caso aqui, vai ser possível você simplificar. Dá uma olhada. Ó. Aqui por 2 vai dar 1, aqui por 2 vai dar 2. O que vai sobrar disso tudo? Em cima vai ser 1 vezes 1, e embaixo vai ser 3 vezes 2. Então, isso aqui vai virar 1/6. Ó, imagina uma divisão como aquela. Você tem uma fração sendo dividida pela outra, a gente não vai ter muito problema para resolver isso. O que você faz? Você tem que manter a primeira e multiplicar pela segunda invertida. Entende? Quem é a primeira que está ali? A primeira é 6/5. A segunda é 8/25. Então, como é que você resolve isso? Você mantém a primeira, 6/5, e multiplica pela segunda invertida. O inverso de 8/5 é 25/8. Vem aqui, ó, e simplifica para mim. Confere. Aqui por 5 vai dar 1, aqui por 5 vai dar 5. Veja se dá para simplificar mais alguma coisa. Se der, faça isso. E observa, dá para fazer. Por exemplo, aqui por 2 dá 4, aqui por 2 dá 3. Olha o que sobrou. Sobrou 3, 5, 1 e 4. Não dá para simplificar mais. Então, você vem aqui e multiplica em linha reta. 3 vezes 5 dá 15. 1 vezes 4 dá 4. Então, vai dar 15/4. E está resolvido o nosso problema. Vocês têm que treinar isso em expressões. Por isso que essa listinha é importante. Tem várias questõezinhas assim que vocês vão conseguir treinar isso. Agora, em geral, o que me dá mais preocupação em relação a essas contas com fração?